Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, sede pois pacientes, sede pois cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede pois pacientes, sede pois cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu coração. Boa tarde aos amigos da casa do Tio Armindo. Um prazer estar de volta. Agradecer a Celso pelo convite, né? E dizer que estou muito feliz. E hoje nós vamos falar de como estamos superando os nossos desafios. Quero agradecer a equipe espiritual desta casa, que sempre nos acolhe com muito amor, né? Sempre, cada vez que Celso fala comigo é com muito carinho, né? Então eu sou muito grata à vida. E o primeiro passo é esse, ser grato à vida. E é nessas vibrações de amor, nessas vibrações de carinho, de alegria, em estarmos a serviço, né? Estarmos nesta seara, é que vamos rogar essa Mãe querida, de infinita bondade, que nos envolva em seu manto de luz, para que possamos ser esse instrumento desse trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ó Mãe querida, agora e por toda a eternidade, que assim seja.
Superando os desafios. Lembrar do capítulo 5 do nosso Evangelho, bem-aventurado os aflitos. Buscar as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, né? Porque lhe lembrarmos que toda a dor que nos é apresentada, todas as dificuldades que nós encontramos no nosso caminhar, é o que nos fortalece. Há muitos que vão dizer, mas a dor aí reclama, que é natural do ser humano, porque não somos perfeitos, e quando ainda não conhecemos o amor desse mestre querido, quando nós não conhecemos o que é ser bem-aventurados os aflitos, né? O que é ser felizes são aqueles que choram porque serão consolados. Enquanto não tivermos essa consciência, estaremos na energia da lamúria. E como nós vamos superar as nossas aflições? Quem é que nos dá essa força para adquirirmos a coragem, para descruzarmos os braços e a luta? E a luta no sentido da reforma, da nossa reforma íntima. Porque toda vez que nós buscamos nos conhecermos melhor, seguirmos o conselho de Sócrates quando diz conhece-te a ti mesmo, passamos a superar as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos desafios com resignação. Mas a resignação não é a situação de cruzar os braços e dizer, Deus tudo pertence, Deus vai dar conta. Não. A resignação é no sentido de que eu vou arregaçar as minhas mangas, confiante na vida futura, confiante nesse Pai de infinita bondade que não desampara nenhum de nós, porque não somos órfãos dessa terra. E assim adquirimos a coragem para resolvermos os nossos desafios com mais leveza, porque tudo é uma maneira de nos fortalecer. São lições que estamos a aprender. Assim como estamos na escola, e digo agora no planeta Terra, como a escola para a vida, nós também estamos em fases de avaliações e precisamos estudar, assim como numa escola comum, que a gente precisa estudar para passar no exame. Assim são os nossos desafios. Precisamos estudar a nós mesmos, observar as nossas atitudes, observar os nossos pensamentos, para daí buscar no nosso sagrado divino essa força, essa coragem para seguir e resolver as nossas situações com leveza, com a tão sonhada resignação. Então, superar os nossos desafios é buscar a força divina para enfrentarmos. É percebermos o quanto somos felizardos em estarmos em um envoltório corporal, onde é um instrumento para o nosso aperfeiçoamento moral. Porque cada dia é um diferente do outro. Cada dia é uma forma, é uma oportunidade que temos para o nosso aprimoramento. E onde nós vamos buscar tudo isso, se não é servindo na seara do bem? Né? Servir na seara do bem não significa eu estar dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, dentro de um terreiro de umbanda. Não, é servir ao próximo, sem julgamentos,
com tolerância e indulgência. Né? Então, quando nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho, os bem-aventurados aflitos, e que vamos ver o manancial de requisitos, de recursos que nós obtemos dentro deste capítulo, para que nós possamos ter a consciência plena de como agir. Não vamos, como diz o próprio Evangelho, não vamos esperar que a experiência chegue tarde demais para quando o nosso corpo já estiver desgastado, nossa energia vital já esteja um pouco vencida, para que a gente perceba quantas oportunidades tivemos, perdemos quando estávamos envolvidos no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, e vamos perdendo as oportunidades de nos reajustarmos com a vida. Porque a vida não para. A vida segue. E a gente precisa aprender a receber da vida tudo aquilo que a gente dá. Então, se muitas coisas estão equivocadas, vamos observar o que a gente precisa modificar dentro de nós, para nós e para o outro, para conseguir obter essa clareza, essa organização, para voltar a brilhar. Não é esperar o amanhã, é começar o aqui e agora. Se eu acredito na vida futura, eu preciso começar agora. Né? Eu preciso fazer como o cego Bartimeu. Né? Bartimeu, que não era o nome, né? Bartimeu, filho do sofrimento. Timeu significava dor. Quantos de nós, quando a gente analisa, superando os desafios, quantos de nós somos Bartimeus, filho da dor? E quantos de nós estamos à beira do caminho, quando escutamos Jesus passar? À beira do caminho, não perder a oportunidade, como assim ele fez. Quando ele viu Jesus passar, ouviu, ele começou a gritar, né? Para que Jesus escutasse. E eu sempre lembro essa passagem quando se fala nas aflições, né? Então, Bartimeu gritava, filho de Davi, tenha piedade de mim. Né? Até que chega ao ponto de tanto clamor deste filho da dor, deste filho do sofrimento, depois de tanto gritar, Jesus pede que o traga até lá, até ele. E Jesus, muito simples, a nos perguntar, porque nesse momento nós também somos Bartimeus. Jesus a nos perguntar, o que quer que faças? E ele de imediato responde que ele quer que veja, né? Que o faça enxergar novamente. E Jesus diz a Bartimeu que a fé dele o curou. E nós? Se assim Jesus viesse e nos perguntasse, diante de tanta dor, de tanto clamor, que a gente muitas vezes aprende a fazer isso na hora da dor, e Jesus nos perguntássemos, o que nós queríamos que ele fizesse? Será que nós saberíamos de fato responder de tão imediato como Bartimeu fez? Será que a gente saberia de imediato responder em uma única coisa o que queria? Que nós pedimos muito, nós pedimos demais. E quando nós pedimos demais, a gente mistura desejo com necessidade. E aí sofremos. E quando nós sabemos discernir o desejo da necessidade,
a gente sabe superar melhor os nossos desafios. E isso eu aprendi muito em uma explanação de Simão Pedro, o palestrante, né? Quando ele disse assim: quer saber qual a diferença entre desejo e necessidade diante dos seus desafios? Aí ele conta uma história, né, de alguém que foi buscar um sábio e querendo saber qual era a diferença de um desejo e necessidade. E o sábio simplesmente disse: passe 30 dias dormindo no chão e comendo pão e água. Aí nós saberemos o que é desejo e o que é necessidade. Porque se eu tenho fome durante esses 30 dias e como o pão, eu estou matando a necessidade. Mas se eu escolho o que comer, é desejo. Se o meu corpo sente sono e no chão mesmo eu durmo, matei a necessidade. Mas se escolho o tipo de cama, o tipo de colchão, é desejo. Quando nós aprendemos a dosar esses dois conceitos, sofremos menos. E quando sofremos, sabemos superar os nossos desafios. E não há nada mais coerente, mais fortalecido para superarmos os nossos desafios do que a fé. É buscar no próprio Evangelho a instrução de Santo Agostinho, quando ele fala do mal e do remédio. Os desafios são os nossos males, né? As nossas dores. Mas onde está o remédio? Na fé. Na fé de que um dia após o outro. Viver um dia após o outro. Quando nós entendemos, como diz Emmanuel, na Porta Estreita, no livro Pão Nosso, como diz o próprio Santo Agostinho, no capítulo 5, né, no Mal e o Remédio, quando ele nos relembra, na verdade, quando ele nos relembra que antes de encarnarmos, ele diz, eu vou ser bem precisa então, porque ele diz assim: no plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram suas provas, pois se achavam suficientemente fortes para suportá-las. Por que reclamar agora? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder, foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. E aí ele vai discorrendo vários pedidos que fazemos antes de reencarnar. Mas quando aqui chegamos, nos enveredamos pelas portas largas, né? Porque é necessário o nosso esquecimento para que possamos vivenciá-los sem estar interferindo ao nosso desejo. Porque se eu sei exatamente tudo que pedi, tudo que cometi, eu vou dizer, não, isso eu não quero agora não. E aí vou protelando. Mas quando traz o esquecimento, é justamente para os que os desafios surjam e eu aprendo a superar. E eu aprendo a superar os meus desafios com a minha fé. Tudo é um teste para que eu possa fortalecer, para que eu possa consolidar a fé no meu mestre maior. A fé nessa equipe que não me desampara. Nós temos um Pai de infinito amor e de bondade. Ninguém está desamparado. Volto a afirmar. Não somos órfãos dessa terra. Então, é para a gente aprender a reacender a chama que temos, né, dentro de nós. O próprio Jesus já nos disse que nós somos luzes, que nós somos deuses. Mas ser Deus, nesse sentido, não é de ter todo o poder, não, é ser deuses, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Então, nós temos o poder de nos transformarmos. Quando se diz que com a fé nós podemos
remover uma montanha de um lugar para outro, é justamente porque eu posso modificar aquela situação. Eu posso olhar de um outro ponto de vista e encontrar as soluções para superar os meus desafios. Não é um passo de mágica. Superar o desafio é um estado de consciência, de clareza mental, para que eu aprenda a me conhecer melhor, a me ver e me questionar diante dos fatos se permanecer com os mesmos pensamentos, com o mesmo tipo de comportamento, se eu vou mudar o resultado. Quando eu começo a fazer essas reflexões, eu começo a me ver e começo a aprender a superar qualquer aflição com mais firmeza diante da vida. Então, precisamos entender que Jesus reconhece cada um de nós. Então, vamos aprender com Bartimeu. Vamos sair da beira da estrada, vamos sair da beira desse caminho. Vamos jogar fora a nossa capa de pedites e passar a caminhar ao lado de Jesus no caminho. Porque já conhecemos o Evangelho, né? Quando eu digo já conhecemos, já sabemos que ele existe. Já estudamos. Então vamos pegar tudo isso e lembrar que quando nós conhecemos Jesus, a gente já não é mais o mesmo. Então vamos pôr em prática isso tudo. Porque Santo Agostinho ainda nos diz que felizes os que sofrem e choram, que as suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Né? Aí você vai dizer, mas eu vou ficar sofrendo o tempo todo. O alerta é para não entrarmos na lamúria, é para não entrarmos na reclamação. Porque cada vez que eu tenho uma dor, cada vez que eu tenho um imprevisto na minha vida, em que as coisas são equivocadas, você ficar o tempo todo ali, reclamando, maldizendo, principalmente maldizer, né? Eu vou estar atrapalhando quem? A mim mesmo. Eu vou estar atravancando o meu processo de adiantamento. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, né, no capítulo 141, ele tem uma mensagem que ele diz, renova-te sempre. E nesse capítulo do Fonte Viva, eu não vou ler toda, mas alguns trechos nos chamam a atenção quando Emmanuel já começa com uma citação de Paulo, né? Quando Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E Emmanuel vem nos esclarecendo quanto a isso. Isso é superar os nossos desafios, é nos renovarmos a cada dia, nos renovarmos sempre. Porque ele já começa a nos dizer assim, cada dia tem a sua lição, ou seja, aprenda com o dia que você teve. Né? Faz a reflexão que Santo Agostinho nos ensina. Né? A cada dia, antes de dormir, vamos pensar, o que é que nós deixamos de fazer melhor? O que é que nós podemos melhorar no dia seguinte? Né? Porque cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Então, vamos verificar quando essas dores chegam, esses empecilhos chegam, essas aflições chegam, o que é que está nos querendo nos ensinar?
O que é que eu preciso aprender? O que é que eu estou deixando passar que eu não estou enxergando? Então paremos, né? Paremos porque temos muito a fazer e a fé nos mobiliza a superarmos as nossas dores, os nossos desafios. É fazer como aquela história infantil de uma corrida de vários animais e quando se dá a largada, né, todos vão, mas chega um determinado momento que tem um empecilho muito grande e ninguém sabe que o sapo é surdo, meio surdo, e o povo fica gritando que ele não vai conseguir. E ele está vendo aquele obstáculo enorme e ele não escuta o que as pessoas estão dizendo, que ele não vai conseguir, e ele vai se esforçando e consegue alcançar o objetivo dele. É assim que a gente tem que fazer, né? No sentido de não dar ouvidos àquilo que quer nos impedir de fazer o bem. Façamos o bem, né? Estejamos atentos, porque quando nós estamos ajudando alguém, nós somos os primeiros ajudados. Porque não pensemos nós que nós estamos levando a cura para o outro, não. Estamos nos curando através do outro. Porque muitas vezes o outro vem com um sentimento, desafios parecidos com os nossos. E quando nós levamos a luz para o outro diante daquele desafio, somos nós que estamos começando também a superá-los. Então, precisamos também aprender a ouvir tudo aquilo que sai da nossa boca, porque são lições, né? Olha o que Emmanuel disse: cada dia tem uma lição a aprender. E ele ainda diz mais: ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Então não é cruzar os braços, né? É superar os desafios com resignação, é justamente arregaçar as mangas, reacender a nossa fé e seguir adiante, porque não estamos desamparados. E se nós confiamos de fato na espiritualidade maior, independente da crença que estamos seguindo, a gente sabe que a gente vai conseguir. Porque quando nos colocamos a serviço do bem, quando nos colocamos também em prol do outro, renascemos, nos renovamos cada dia. Isso nos fortalece. E isso é uma fé raciocinada, né? É você saber que tem algo maior, tem um sagrado divino a lhe amparar, para que aqui nessa terra você tenha forças para arar o seu próprio terreno, né? Fazer surgir, germinar as sementes que você jogou no seu terreno fértil. Então é observar em que terreno estamos plantando. Vamos arar, arregaçar as mangas e arar essa terra, porque Emmanuel ainda continua quando ele nos diz: ser otimista e diligente no bem. Entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Porque não podemos esquecer que temos uma vida só,
seja eu estou em uma vida desencarnada, eu estou desencarnada, ou eu estou encarnada. Mas é uma Thelma só, com várias experiências, com várias oportunidades reencarnatórias. Mas se nós somos espíritos imortais, precisamos perceber que ao reencarnarmos, ainda enquanto estamos precisando desse envoltório corporal, como veículo para que nós possamos nos aprimorar, para que nós possamos reacender essa chama da nossa fé, a gente vence qualquer desafio, a gente supera qualquer dor, porque somos privilegiados, não podemos esquecer, somos privilegiados, sempre, em qualquer situação, sempre. Há um ditado que sempre diz: Deus nos dá o frio conforme o cobertor. Se veio, é porque você tem condições de superar, de resolver. Então saiamos da energia do queixume, saiamos da energia da incapacidade. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Ah, meu Deus, por que isso comigo? Por que isso comigo? Parar de dizer o porquê e perguntar se e para que veio. Quando eu pergunto para que veio, para que estou passando, a minha mente abre e começa-se a aparecer as soluções, os caminhos para que eu busque a superação daquele desafio. Mas se eu fico só por quê, eu vou cada vez mais entrando na energia da lamúria, né? Cruzando os braços e achando que Deus é que tem que fazer tudo que eu aqui causei. Quando eu aprendo a responsabilidade por tudo aquilo que eu estou passando, quando eu vejo e procuro ver em que momento eu abri aquela porta para que aquela situação aconteça, a única coisa que eu não posso fazer é entrar na culpa. Mas eu posso e devo refazer o meu caminho. Refazer o meu caminho. Né? Buscar, trilhar novamente o meu propósito. Não ser aquele homem que permanecia na gruta, né, na caverna, escondido o tempo todo, e ficava só vendo, ele era capaz, ele era isso, ele era aquilo, e queria sair. E de tanto reclamar, um dia, Deus lhe concedeu várias visitas, né? Lhe concedeu a visita da fé, lhe concedeu a visita da sabedoria, lhe concedeu a visita de tantas outras virtudes, mas quando a verdade foi visitá-lo, né? E que ele viu que ele é que estava com o corpo todo cheio de chagas, que todo aquele mau cheiro partia dali, dele mesmo. Quando a gente enxerga, quando a verdade nos visita, na verdade, se foi até redundante, né? Então, quando a verdade nos visita, precisamos estar preparados. Porque muitas vezes, na busca de superar o meu desafio, eu fujo, porque eu não aguento ver a verdade. Eu não aguento saber que eu sou responsável pelaquela dor que eu mesma causei. Né? Então, vamos acreditar mais. Vamos pôr em prática todo ensinamento que o Evangelho nos dá, que é o nosso comportamento moral. E não vamos fugir quando a verdade chegar para outra caverna para continuar na mesma dor, na mesma condição de egoísmo, de orgulho. Né? Quando a verdade nos chega, quando ela nos visita, é justamente para que nós possamos reacender a nossa chama, né? Fazer brilhar a nossa luz, refazer o nosso caminho e reacender a nossa fé nesse divino sagrado, nesse Deus maravilhoso, Pai de infinita bondade que não desampara nenhum de nossos filhos.
né, que nos dá essa beleza que é o universo, que nos dá a vida, né? E quando nós, foi assim que eu comecei, e quando nós aprendemos a ser gratos pela vida, quando nós aprendemos a ser gratos pelo momento de alegria, pelos momentos de dores, nós aprendemos a fazer o melhor aonde estamos, fazer do melhor que temos, né? Aí sim, mas quando a gente não sabe fazer do melhor que a gente tem, a gente vai ficar sempre almejando mais e mais, e às vezes não é mais necessário tanta busca, porque você já tem o que precisa, mas a gente quer sempre mais, mais e mais, e isso vai gerando aflições, vai gerando ansiedade, porque vamos ficar vivendo no futuro que pode nem acontecer, né? Superar os nossos desafios é viver agora, no presente, aqui e agora. Né? Porque quando eu aprendo a viver o presente, viver o aqui e agora, eu faço um futuro melhor. Né? Mas se eu fico amanhã, não sei nem se vou acordar. Né? Então, não esperemos tempo bom, não. Vamos fazer aqui agora, vamos servir aqui agora. Porque assim eu vou começando a lapidar as minhas arestas, acertar as pontas das minhas arestas, arredondar as pontinhas das arestas que causo, né? Para não ficar toda hora batendo nessa quina e nem ficar ferindo o outro. Quando eu começo a entender que viver em prol também do irmão, olhar, tem um olhar diferenciado, e é isso que a pandemia está nos ensinando, né? É o olhar para o outro, é olhar para dentro, aprende a lidar com as suas dores, né? Aprende a superar. E quem que vai nos dar isso? Se não é a fé nos trazendo a coragem para resistirmos, né? Para arregaçarmos as mangas e ir lá semear, limpar o terreno, fazendo uma faxina dentro de cada um de nós, né? Botar para fora, jogar fora o que não nos cabe mais e tá sempre ressignificando tudo aquilo que a gente precisa, porque nós somos luzes, nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Olha que benéfico, olha que presente, quando a gente para pensar na dimensão dessa filiação. Olha, filhos de Deus, irmão de Jesus, gente. A gente está reclamando de quê? Pelo amor de Deus. A gente está saudável, né? A gente tem condições de arar. Se a gente tem alguma deficiência física, alguma coisa, mas Deus nos dá outra oportunidade. Está nos chamando a atenção para alguma coisa. Então, vamos alargar os nossos olhares. Vamos ampliar as nossas audições para que possamos ouvir o que nós precisamos manter aceso. E Jesus sempre nos convida a isso. Se mantenha firme na lide do bem. E Santo Agostinho vem a nos mostrar que o remédio para tudo isso é a fé, né? A fé para nos dar essa coragem. Não vamos esperar a vida pós-túmulo para ficar, se eu soubesse, eu tinha feito isso. Ah, tinha! Então não vamos esperar mais nada. Vamos aprender a superar os nossos desafios na luta. Mas na luta, levando a bandeira da paz. Na luta em prol da fraternidade, em prol da solidariedade, porque toda vez que nós servimos a esse Pai de amor, trazemos e sentimos uma leveza na alma, né? Quantos de nós, com os nossos problemas, com as nossas dores, né? Mas quando levamos ao outro o consolo, a alegria, a escuta,
que quando a gente sai dali, vê um sorriso nos lábios. Percebam como nós nos sentimos leves e bem. Isso a gente supera qualquer dor, porque quando a gente vai olhar, vai dizer assim, poxa, minha dor é tão pequena quando eu escutei o outro. Então, vamos sair da nossa... Vamos jogar fora a capa que Bartimeu jogou de pedinte, né? Vamos jogar fora a nossa capa de orgulho, a nossa capa de vaidade, de egoísmo. E vamos arregaçar a manga como agricultores e semeadores do bem, porque tudo vai dar certo. Né? Nós viemos para dar certo. Viemos para dar certo. A oportunidade nos foi dada para nos dar certo. Porque não podemos esquecer quando no próprio Evangelho, Lacordaire, no próprio capítulo 5, ele nos diz, felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé. E como é que nós provamos a nossa fé? Quando nós nos submetemos à vontade do Pai. Quando nós sabemos que aquelas dores nossas serão superadas. Porque já diz Chico, tudo passa. E quando a gente ainda lembra daquela passagem que diz assim, né? Tem até uma música do Padre Marcelo, se eu não me engano, que diz assim, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. A serpente são as nossas aflições, as nossas dores, os nossos desafios. Então, quando a gente confia nessa mãe, que é a mãe dos desvalidos, né? Quem de nós não é desvalida nesse planeta, né? Nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações. E quando a gente confia, porque a fé é isso, é confiar e esperar. Esperar lutando, seguindo, mas confiando que tudo passa. Precisamos aprender a galgarmos o nosso merecimento. Porque se muitas vezes pedimos, mas não somos atendidos, é porque não era para ser. E quando não somos atendidos, vamos louvar e agradecer, que pode ter sido um livramento para nós mesmos, né? Então, aprendamos a ser grato para superarmos nossos desafios. Porque a gratidão é tudo, né? A gratidão é abrir as portas, é a nossa chave de abertura das portas da nossa felicidade, da nossa tranquilidade, né? Então, superando os nossos desafios é manter a nossa fé acesa de que tudo vai passar, de que tudo que vem é uma lição. É lembrar de Emmanuel, quando ele diz, renova-te sempre. E nós nos renovamos assim. Venci um obstáculo, mas já estou pronta para o próximo. Porque estamos no mundo de provas e expiações e sempre vamos ter essas lições para nos fortalecermos, né? Recentemente, explanei uma história em uma palestra, em uma casa, falando do mal e o remédio, e que o homem tinha tantas aflições, se queixava tanto,
e foi perguntar ao sábio o que é que ele tinha que fazer para solucionar tudo aquilo, que ele já estava cansado de tanta dor. E o sábio disse a ele que ele fosse a uma montanha e empurrasse uma pedra enorme que estava lá. E lá ele permaneceu. Assim ele foi até lá e ficou empurrando aquela pedra, mas a pedra não saía do lugar. Uma pedra enorme. E um dia, já passado algum tempo, ele buscou o sábio e disse a ele: "Pô, você me pediu para empurrar aquela pedra, mas nada aconteceu, ela não saiu do lugar." Aí o sábio disse a ele: "Eu não disse a você que a pedra ia sair do lugar. Eu não disse a você empurre para que ela saia do lugar. Eu apenas disse a você empurre a pedra. Mas perceba que muita coisa mudou. Olhe como você está mais fortalecido. Seu físico mudou. Seus músculos estão mais salientes. Você está mais fortalecido." Então aprendamos que os desafios que estão nas nossas vidas são para nos fortalecer. E quando nós aprendemos que eles estão ali por uma lição qualquer, a gente consegue superá-los de maneira leve e sairemos dali mais forte, porque não podemos esquecer que não estamos desamparados. Assim Emmanuel também já nos lembra, né? Renova-te sempre e ser otimista na lida, né? Nessa lida da seara. Vamos ser otimistas aonde Deus nos colocou. Então saibamos fazer sempre o melhor onde estivermos e com quem estivermos. Muita paz para todos vocês. Sou muito grata por essa oportunidade, né? Mais uma vez agradecendo a Celso e a todos vocês da casa do tio Armindo, que em breve, um dia nos conheceremos pessoalmente. Um beijo enorme no coração de cada um. Canto porque sei que o meu cantar há de fazer você pensar no porquê da vida, no porquê de fazer o bem para alguém. Canto porque sei que o amor é mais, e é muito mais do que se faz. Canto porque sei que o meu cantar há de levar um pouco de paz. Com a força do amor, quero transformar esse meu canto num grito de louvor, falar do teu carinho, lançar a tua luz, amigo Jesus. Canto, canto, sinto que um dia há de ser bem diferente. Creio no amor, sinto que o bem há de vingar. Temos sua luz para iluminar nossos caminhos. Eu canto.